Dias atrás, levamos ao ar uma reportagem sobre os salários dos caminhoneiros empregados. Muitos ganham o piso acordado com o sindicato da categoria. Outros são remunerados somente por meio de comissão sobre o faturamento do caminhão. É o caso desse motorista. Eu sou registrado, tenho aquele para fim de INSS, né? Mas se eu produzir, eu ganho, senão não. Entendeu? Mas quanto que é o teu registro na carteira? 1.524. Então, esse é fixo, você ganha. Não, esse eu não recebo ele, Mas como é que funciona? Só comissão? só a comissão. Então explica a comissão pra mim. É de acordo conforme a produção minha, entendeu? Se eu fizer, vamos dizer 50 mil real bruto no mês, entendeu? E eu fizer 2,60 de média, eu recebo 11% sobre aquele valor. Aí vai dar em torno de uns 5 mil e pouco, mais ou menos. Entendeu? Mas pra tirar isso, você tem que trabalhar quantas horas por dia? Tem que trabalhar 18 horas, 17, 19 horas por dia. Levamos a reportagem para este procurador do trabalho. Profundo conhecedor dos direitos trabalhistas, ele explicou que as empresas correm risco de amargar um pesado processo e se verem obrigadas a indenizar os funcionários. Uma empresa que não respeita os direitos trabalhistas, além dela correr o risco de sofrer uma condenação por eventual ação que o trabalhador individualmente busca na justiça, entra na justiça, ela pode ser investigada pelo Ministério Público do Trabalho, ser autuada pelo Ministério do Trabalho também, que é um órgão totalmente diferente deste Ministério Público aqui, e sofrer as consequências desse descumprimento da lei. Segundo o procurador do trabalho, o empresário tem a obrigação de garantir o salário mínimo da categoria. Portanto, é ilegal não pagar o salário fixo e remunerar somente por comissão. Pagar somente a comissão pura e simples, abaixo do salário mínimo, é absolutamente ilegal, ilícito. Que pode implicar na adoção de sanções por parte do Ministério Público do Trabalho e também do Ministério do Trabalho, que vai lavrar auto de infração em face dessa empresa. Sobre a comissão, agora permitida pela nova lei do motorista, o procurador entende que é um retrocesso. Houve um retrocesso, um evidente retrocesso, que a Lei 13.103 trouxe em relação a 12.619. Um retrocesso que vai permitir, que vai tornar lícita a prática do pagamento da comissão, e vai fazer com que os empregados, premidos pela necessidade que eles têm de garantir o sustento deles e da família, trabalhem em condições absolutamente inseguras, na medida em que eles vão trabalhar sob estresse, sob fadiga, porque vão estar trabalhando há muito tempo, num afã de conseguir atingir alguma meta ou num afã de conseguir alguns trocados a mais para levar para casa. Além de não ter o salário fixo garantido, tem motorista que não recebe outros direitos, como hora extra trabalhada, nem benefícios. Aí nós não temos um ticket alimentação, nós não temos um vale transporte, nós não temos uma diária e assim. Só a comissão mesmo. Só a comissão. Para ganhar a comissão tem que trabalhar muito. Se não trabalhar, não come. Há de se lamentar as condições que alguns desses profissionais trabalham, a remuneração evidentemente muito baixa, incompatível com a importância que esses profissionais têm, porque afinal de contas o modal brasileiro está basicamente calcado nas estradas, nos caminhões, você tem muito pouco modal de ferroviário. Então, na verdade, o Brasil passa ali naquelas rodovias, e o Brasil ele se comunica comercialmente através desses profissionais e eles têm uma importância fundamental no progresso do país e que o mercado e agora alguns instrumentos aí legais está permitindo que essa categoria fique vilipendiada, que essa categoria seja oprimida dessa forma. Este caminhoneiro demonstra resignação. Sem ver saídas, aceita viver como um escravo da boleia. Errado tá, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Ele é um cidadão, ele tem os seus direitos, ele é um pagador de impostos ao final de contas e ele tem o direito de levar as autoridades competentes à reclamação dele. Outra informação importante. A grande transportadora que terceiriza o transporte para uma menor que não paga os direitos trabalhistas, a grande também é responsável. A grande empresa é solidária com a empresa pequena pelos direitos eventualmente não pagos desse trabalhador. Então, o trabalhador ele pode denunciar ao Ministério Público tanto a grande quanto a pequena,
Se ele quiser ser ressarcido pelo aquele dano que lhe foi causado, ele procura um advogado, ou o advogado do sindicato, enfim, aquele da confiança dele, e ele vai mover a ação contra as duas empresas. As duas empresas vão ter que responder solidariamente, de forma solidária, aos direitos inadimplidos do trabalhador. Se por um lado tem aquelas empresas que não estão pagando conforme a lei, estão acumulando aí um passivo trabalhista e correndo um grande risco de pagar altas indenizações, por outro, também tem aquelas companhias que estão seguindo a lei e pagando corretamente. Paga todos os direitos, desde o salário nosso, que é do sindicato, né? Ele ainda paga mais 90 horas fixa, né? E tem as nossas diárias, convênio médico para mim e para a família, plano odontológico, né? Então é uma boa empresa para se trabalhar. O empregado que está em situação irregular pode procurar o sindicato que o representa e falar com o departamento jurídico, ou ir direto ao Ministério Público do Trabalho mais próximo. A denúncia pode ser feita de forma sigilosa. Para entrar com a ação trabalhista, o empregado tem até 2 anos depois de sua saída da empresa. O processo leva em conta apenas os últimos 5 anos de trabalho.